Então, boa noite, pessoal. Boa Bem-vindos de noite. novo. Que bom que vocês estão aqui. E nós vamos fazer nesse momento, então, a nossa entrega do pensamento ao Espírito Santo, para que ele nos acompanhe, para que ele nos guie e que ele se revele através desse material da psicoterapia. Então, com essa mentalidade aberta para a aprendizagem, nós vamos dar sequência, então, hoje ao nosso trabalho. Nós começamos semana passada na psicoterapia, onde a gente teve uma breve introdução do que é a psicoterapia, que é a cura da mente. E a gente viu também que a gente vai também aprender sobre o processo da psicoterapia e a prática da psicoterapia. E dentro do processo, nós temos 7 subitens que a gente está estudando, no qual a gente estudou também semana passada o primeiro, que é os limites da psicoterapia, que é aqueles limites que a gente tem a cada relacionamento. Então, tudo é um degrau e cada situação sempre é máxima. E quando uma aprendizagem está completa, vem uma nova situação, pode ser um novo relacionamento, pode ser relacionamento com as mesmas pessoas, novos encontros, novos intercâmbios, mas todos eles com o potencial máximo da liberação. E o Espírito Santo conhece isso e utiliza isso na medida que a gente se permite aprender. Como eu disse, tem alguns que aprendem, que se permitem dar um passo ou dois do inferno, de ir adiante, e tem outros que se permitem praticamente chegar ao céu, à aprendizagem. Então, essa conscientização de limite é individual e o Espírito Santo que conhece. Hoje nós vamos ver, então, o lugar da religião na psicoterapia e acredito também que a gente vai ver o papel do psicoterapeuta. O lugar da religião, da psicoterapia, a gente vai iniciar agora nossa dinâmica, eu acho que todos estão com o livro, né, para acompanhar. Vamos iniciar, então, a leitura. Então, para ser um professor de Deus, não é necessário ser religioso ou sequer acreditar em Deus em qualquer medida reconhecível. É necessário, contudo, ensinar o perdão ao invés da condenação. Então, isto é o que está em comum em todos os caminhos, vamos dizer, de cura, em todos os caminhos espirituais. Então, não é o fato de acreditar ou não num Deus ou ter uma religião, mas o fato de aprender a perdoar verdadeiramente. O fato de... E o perdão tem a ver com reconhecer que eu e o meu irmão ainda somos... Ambos fizemos parte da mesma mente, então nós somos o mesmo. Então, isso, qualquer caminho espiritual que queira levar-nos a despertar de novo nossa consciência em Deus, precisa passar por esse processo. Então, contudo, o perdão precisa ser ensinado. Mesmo nisso, não é preciso que haja uma dedicação consistente, pois alguém que tivesse chegado a esse ponto poderia ensinar a salvação de forma completa, em um instante e sem uma palavra. Ou seja, se nós já soubéssemos fazer o perdão completo, ou o perdão perfeito, nós já estaríamos iluminados no instante que praticássemos um perdão. Então, por isso que a gente diz, nós estamos praticando perdão. O perdão, aquele definitivo, aquele que vai curar toda a culpa na nossa mente, é um só. É um grande perdão e está feita a iluminação. Mas nós estamos no processo de aprendizagem. Então, por isso que Jesus sabe que a gente ainda não tem uma dedicação consistente, mas a aprendizagem é preciso. Então, ainda falando daquele que pode curar-se sem uma palavra, né? Aquele que pratica o perdão num único reconhecimento. Aquele
que aprendeu todas as coisas não precisa de professor e os curados não precisam de terapeuta. Então, logicamente, essa situação de se iluminar com um único perdão, se nós estivéssemos nisso hoje, nós não precisaríamos estar estudando esse material. Então, se nós estamos aqui estudando a psicoterapia, é porque nós ainda estamos no processo, nós precisamos aprender. Os relacionamentos ainda são o templo do Espírito Santo e serão feitos perfeitos no tempo e restaurados à eternidade. Isso Jesus também não se cansa de ensinar em todo o curso em Milagres. O relacionamento entre irmãos é o lar de Deus, porque é ali que existe, ali que é reconciliado aquilo que a mente equivocada separou. Aquilo que um pensamento separou, no reconhecimento das mentes unas, é curado. A religião formal não tem lugar na psicoterapia, mas também não tem realmente lugar na religião. Lembrando que religião, a palavra em si, ela quer dizer religação com Deus, ligação com Deus. Então, a religião formal, aquela tradicional com seus ritos, ela não tem essa conexão direta com Deus. E ela também não tem nenhum lugar na psicoterapia. Então, nesse mundo, há uma tendência surpreendente de juntar palavras contraditórias em um termo sem que se perceba a contradição de forma alguma. Que eu incluiria aqui também o conceito religioso de Deus, como um Deus que castiga os maus, que vai premiar os bons, céu para aqueles que o adoram, o inferno para aqueles que o renegam, e ainda pregam que Deus é amor. Então, como é que o amor poderia ser parcial? Então, juntam palavras contraditórias, juntam situações contraditórias, excludentes, e formam uma religião. Então, isso não é a verdadeira religião. A tentativa de dar uma forma à religião é tão obviamente uma tentativa do ego para reconciliar o irreconciliável que dificilmente seria necessário elaborar sobre esse ponto. Religião é experiência, psicoterapia é experiência. Nos seus níveis mais altos, podem unificar-se. Nenhuma das duas é a verdade em si mesma, mas ambas podem conduzir à verdade. O que poderia ser necessário para encontrar a verdade, que permanece perfeitamente óbvia, a não ser remover os obstáculos aparentes à verdadeira consciência? Então, este é o papel da verdadeira psicoterapia. Então, a experiência da unicidade de saber-se ainda uno a Deus. E esse é o papel da verdadeira religião, a experiência de saber-se ainda uno a Deus. Ninguém que aprenda a perdoar pode deixar de lembrar-se de Deus. Portanto, o perdão é tudo que precisa ser ensinado, porque é tudo que precisa ser aprendido. Todos os bloqueios à lembrança de Deus são formas que não foram perdoadas e nada mais. Isso nunca é claro para o paciente e raramente para o terapeuta. O mundo convocou todas as suas forças contra essa única consciência, pois nela se acha o fim do mundo e de tudo que ele representa. Eu diria assim, o ego convocou todas as suas forças contra essa consciência. A consciência de que tudo o que nós precisamos fazer aqui, tudo que nos impede de experienciarmos a nossa vivência com Deus, é o que precisa ser perdoado. Isso que nos impede. Então, o nosso trabalho aqui não é o voltar a Deus. O nosso trabalho é perdoar aquilo que nós colocamos entre a nossa consciência e a consciência nossa com Deus.
Contudo, a consciência de Deus não é uma meta razoável para a psicoterapia. Como diz, a conhecer a Deus não é meta de nada que se faça aqui no mundo. A meta aqui é sempre desobstruir o canal da nossa consciência de Deus. Então, isso virá, né? A lembrança, a nossa consciência de Deus, ela virá quando a psicoterapia estiver completa, pois quando há perdão, a verdade não pode deixar de vir. Então, se ainda há algo para ser perdoado, então eu ainda não posso conhecer a Deus como fazendo parte do meu ser. De fato, seria injusto se fosse preciso acreditar em Deus para conseguir um sucesso terapêutico. Por que seria injusto? Porque é justamente a falta de Deus que é a minha doença, a falta da consciência. Então, se eu tivesse que ter uma consciência de Deus para poder praticar a psicoterapia, mas nesse caso eu já não preciso mais da psicoterapia. Então, por isso que não é necessário acreditar-se de alguma forma de Deus. Como ele diz aqui, ó, a crença em Deus não é realmente um conceito significativo, pois Deus só pode ser conhecido. Deus é uma experiência que a gente pode ter. Não se pode descrevê-lo ou achá-lo. A gente pode experienciar ele na nossa mente. Acreditar implica que é possível não acreditar, mas o conhecimento de Deus não tem nenhum oposto verdadeiro. Então, se não tem oposto, não pode ser experienciado no mundo dual. E aqui nós estamos na experiência do mundo dual. Não conhecer a Deus é não ter conhecimento. E é para isso que a negação do perdão conduz. E sem conhecimento, só se pode ter crenças. Então, aqui o mundo é o mundo das crenças. O mundo do conhecimento é o mundo da unicidade absoluta. No mundo da dualidade, só é possível ter crenças. E crença não é a verdade, crença é percepção. Instrumentos de ensino diferentes fazem apelo a pessoas diferentes. Algumas formas de religião não têm nada a ver com Deus. E algumas formas de psicoterapia não têm nada a ver com a cura. No entanto, se o aluno e professor se unem ao compartilhar uma única meta, Deus entrará em seu relacionamento, porque ele foi convidado a participar. Então, aqui já é um entendimento, assim, dá para se sentir o quanto Jesus não condena ou não aponta o dedo para nenhuma forma de religião, para nenhuma forma de psicoterapia, porque o que conta mesmo é duas pessoas terem a mesma meta, porque metas só podem ser iguais quando cada um larga a sua consciência própria, abre mão de sua consciência própria em favor dessa meta. E o outro faz a mesma coisa, abre mão do seu conceito próprio em favor dessa meta. E aonde duas mentes se encontram numa só meta, Deus está automaticamente dentro, quer se tenha conhecimento disso ou não. Da mesma forma, uma união de propósito entre paciente e terapeuta restaura Deus em seu lugar de ascendência, primeiro através da visão de Cristo e depois através da memória do próprio Deus. O que é a visão de Cristo? Nós vemos o que o Espírito Santo vê. E o que é a memória do próprio Deus? Nós nos identificarmos já com o Espírito Santo. Então, o processo da psicoterapia é a volta à sanidade. Então, é a volta à cura, é sair desse sanatório que é esse mundo aqui e voltar à sanidade da mente. Professor e aluno, terapeuta e paciente, todos são insanos ou não estariam aqui. Juntos podem achar um atalho de volta, pois ninguém encontrará sanidade sozinho.
esse é outro ponto que o curso em milagres não se cansa de falar. Não se alcança a Deus diretamente sozinho. Porque o sozinho já implica em que existe algo a mais. Então é preciso primeiro a ligação horizontal, primeiro se unir ao irmão. E quando se une ao irmão, o vertical, que seria a ligação com Deus, já aconteceu automaticamente, porque onde dois estão unidos, Deus já está presente. Então, se a cura é um convite a Deus para que ele entre em seu reino, que diferença pode fazer como o convite foi escrito? Será que o papel importa, ou a tinta, ou a caneta? Ou é aquele que escreve que faz o convite? Deus vem àqueles que querem restaurar o seu mundo, pois eles acharam o meio de chamá-lo. Se duas pessoas estão unidas, ele não pode deixar de estar presente. Então, este é o ponto onde duas pessoas estão unidas. Unir-se em um instante santo, abrir mão da própria individualidade em favor da mente una com o irmão. É esse o convite da presença de Deus. É isso que restaura a nossa crença na separação de Deus. Não importa qual é o seu propósito, mas eles precisam compartilhá-lo integralmente para ter sucesso. Então, quando duas pessoas se unem, não é, por exemplo, duas pessoas terem o mesmo propósito para cada uma delas ter um benefício próprio maior. Isso não é propósito uno. Propósito uno é abrir mão do autoconceito de ser a favor de um propósito em comum. E o perdão traz isso. Quando eu deixo de julgar o que o irmão fez e eu reconheço que ele não está junto comigo, que ele não está à parte de mim. Porque se eu o julgar, eu estou julgando a mim mesma, porque o que ele faz está dentro ainda da minha mente. E o que eu faço é o que ele faz na mente dele. E por isso, aqui ainda quero ressaltar também, quando Jesus fala que não importa como que o convite é feito, então eu diria que não importa através de qual filosofia ou de qual religião, de qual método a pessoa aprenda a não mais julgar o irmão. Não importa, então, como que ele chegou a isso. Por isso que, novamente, Jesus não aponta o dedo para outros caminhos espirituais, porque desde que eles tenham o mesmo propósito de reconhecer a unicidade, eles alcançam o mesmo objetivo. Falando aqui ainda da meta, é possível compartilhar uma meta que não é abençoada por Cristo, pois o que não é visto pelos seus olhos é fragmentado demais para ser significativo. Então, toda meta una é abençoada por Cristo. Mas se eu tenho uma meta de me dar melhor, se eu me unir ao outro em forma de barganha, para que eu pessoalmente ganhe mais e ele pessoalmente ganhe mais, então isso não é uma meta compartilhada. E essa meta é fracionada, ela tem um objetivo para um e outro objetivo para outro. E se ela é fracionada, o Cristo não pode entrar nela. Como a religião verdadeira cura, a verdadeira psicoterapia também não pode deixar de ser religiosa. Mas ambas têm muitas formas, porque nenhum bom professor usa um único enfoque para todos os alunos. Ao contrário, ele ouve pacientemente cada um e deixa-o formular o seu próprio currículo, não a meta do currículo, mas a melhor forma para o objetivo que ela estabelece para ele. Então, Jesus nos permite escolher qual caminho escolhemos. Se nós ocidentais somos aqui na maioria, nós temos uma conscientização cristã. Foi nossa escolha. Assim como os orientais têm outras formas de pensamento,
Foi a escolha deles. Jesus se adapta, o Espírito Santo se adapta a cada um deles, porque não é a forma que interessa, de novo, é o conteúdo. Talvez o professor não pense em Deus como parte do ensinamento. Talvez o psicoterapeuta não compreenda que a cura vem de Deus. Eles podem ter sucesso onde muitos que acreditam que aí encontraram Deus falharão. Porque, de novo, trabalhar a crença em um Deus, mas ver-se diferente do irmão, eu não estou, então, praticando a verdadeira reconciliação. Então, não estaria praticando a verdadeira religião se eu praticar a crença em um Deus e me ver separado do irmão. E, ao mesmo tempo, se eu me ver uno ao irmão, mas eu me declaro totalmente alheio a uma crença com Deus, mas eu reconheço que o meu irmão é um comigo, na verdade, eu estou trabalhando, eu estou chegando muito mais perto de Deus, onde essa pessoa que tem a crença em Deus, mas se mantém individualizada, ela se coloca. O que pode o professor fazer para garantir o aprendizado? O que deve o terapeuta fazer para trazer a cura? Só uma coisa. O mesmo requisito que a salvação faz para qualquer pessoa. Cada um tem que compartilhar uma meta com uma pessoa e, fazendo isso, perder todo o senso de interesses separados. Até vou repetir essa frase de tão importante que ela é. Então, o que a salvação pede de nós? Que cada um venha compartilhar uma meta com uma pessoa. E, fazendo isso, perder o senso de interesses separados. Então, esse é o segredo, perder o senso de interesses separado. Então, uma meta onde eu veja no irmão a mesma santidade que está em Deus, que está em mim. Só fazendo isso é possível transcender as fronteiras estreitas que o ego quer impor ao ser. E só fazendo isso é possível que o professor e aluno, o terapeuta e o paciente, eu e tu, aceitemos a expiação e aprendamos a dar assim como foi recebido. A comunhão é impossível sozinho. Ninguém que se coloque à parte pode receber a visão de Cristo. Ela lhe é oferecida, mas ele não pode estender a mão para recebê-la. Então, a visão de Cristo, o compartilhar já faz parte da visão de Cristo. A visão de Cristo, ela vê que tudo é de todos. Então, ela oferece tudo a todos. Mas se eu vou individualmente, sozinha, sem o reconhecimento na mente que o irmão é um comigo, buscar esse compartilhar, eu não estou compartilhando, eu estou separando. E aí eu não posso aceitar, eu não posso receber as dádivas que o Espírito Santo oferece. Então, falando do paciente que quer receber a visão de Cristo, que ele fique quieto e reconheça que a necessidade do seu irmão é a sua. Que ele, então, satisfaça a necessidade do seu irmão como se fosse a sua própria. E veja que ambas são satisfeitas como uma só, pois elas são a mesma. Aqui eu só quero fazer um parênteses para voltar a lembrar de novo que o curso é na mente. O curso é nos pensamentos. Então, quando ele fala em satisfazer a necessidade do irmão, que necessidade que o irmão tem na mente? A necessidade de voltar à paz. A necessidade de saber que ele ainda é como Deus o criou. Então, eu preciso satisfazer essa necessidade no irmão. Como é que eu posso satisfazer essa necessidade nele?
reconhecendo isso, mantendo no meu pensamento que ele é exatamente isso. Aí eu estarei satisfazendo a necessidade dele e a minha própria. O que é religião, senão um instrumento para ajudá-lo a ver que isso é assim? O que é a psicoterapia, exceto uma ajuda na mesma direção? É a meta que faz com que esses processos sejam o mesmo, pois eles são um em propósito e têm de ser um em seus meios. Então, psicoterapia é verdadeira religião, assim como a verdadeira religião é psicoterapia. Não importa os nomes ou os dogmas que a gente dê a eles. Toda verdadeira religião é psicoterapia, é cura da mente. E toda verdadeira psicoterapia, cura da mente, é religiosa, porque nos deixa de volta em Deus. Então, esse é o papel da religião na psicoterapia. Então, na verdade, o papel dela, elas são, em última instância, o mesmo. Então, elas não têm papéis separados. Elas podem iniciar com objetivos diferentes, mas no afunilar das metas, elas se tornam o mesmo. Vamos ver, então, agora o papel do psicoterapeuta, especificamente. Então, do curador. Jesus nos chama muitas vezes aqui nesse material de curador não curado. Por que isso? Porque se nós fôssemos já um curador curado, seria aquela situação que a gente viu antes, daquele terapeuta ideal, que também, se ele já estivesse curado, ele não teria mais como estar aqui no mundo. Ele já estaria em sua consciência apenas vendo o perfeito. Não acreditaria mais na ilusão. Então, por isso, o Espírito Santo precisa ainda de nós exatamente aonde nós estamos. Porque ninguém pode fazer esse papel por nós. Então, o papel do psicoterapeuta. O psicoterapeuta é um líder no sentido de que ele caminha um pouco na frente do paciente e o ajuda a evitar umas poucas armadilhas ao longo da estrada por vê-las em primeiro lugar. Claro, no compartilhar da experiência, do que ele já aprendeu, ele está fazendo com que o paciente ganhe tempo. Na forma ideal, ele também é um seguidor, pois alguém, com A maiúscula, né, o Espírito Santo, deve caminhar na sua frente para dar-lhe a luz para ver. Então, o psicoterapeuta, ele guia o paciente, está à frente do paciente, mas ele também é um seguidor, porque, na verdade, ele é um paciente do Espírito Santo. Sem esse alguém, sem o Espírito Santo, ambos irão tropeçando cegamente em direção a lugar nenhum. No entanto, é impossível que esse alguém esteja totalmente ausente se a meta é a cura. Então, isso a gente viu no item anterior. Quando a meta é unificada, quando ambos abrem mão da individualidade em favor da meta da cura da mente como íntegra que ela é, como uma só, o Espírito Santo já está automaticamente presente. Então, o terapeuta segue esse alguém, segue o Espírito Santo e automaticamente também o paciente se torna um seguidor. Ele pode, contudo, não ser reconhecido, né? O Espírito Santo pode não ser reconhecido. E nesse caso, a pouca luz que pode ser aceita é tudo que existe para iluminar o caminho da verdade. Então, o Espírito Santo, ele só pode oferecer ou dar aquilo que a pessoa dá. Se ela dá uma abertura pequena, entra pouca luz. Mas isso já é o suficiente e é isso que vai entrar naquele momento. A cura é limitada pelas limitações do psicoterapeuta, assim como do paciente.
Por que ela é limitada? Porque o Espírito Santo, ele oferece tudo. Ele oferece a cura total. Mas as crenças da mente, as limitações, impedem do paciente, do terapeuta, de receber tudo. Então, esse é o limite, então, que a cada passo a gente encontra. O objetivo do processo, portanto, é transcender esses limites, ir cada vez mais adiante. Nenhum dos dois pode fazer isso sozinho, mas quando se unem, a potencialidade de transcender todas as limitações lhes foi dada. De novo, o céu não é alcançado sozinho. Agora, a extensão do seu sucesso dependerá de quanto dessa potencialidade eles estão dispostos a usar. A disponibilidade pode vir de qualquer um dos dois no início, e à medida que o outro a compartilha, ela crescerá. O progresso vem a ser uma questão de decisão. Pode chegar quase até o céu, ou não ir mais longe do que a um passo ou dois do inferno. O que a gente viu antes também. Então, a disponibilidade que cada um está pronto a dar é a medida exata do que ele vai receber do Espírito Santo. É bem possível que a psicoterapia pareça falhar. É até possível que o resultado pareça um retrocesso. Mas, no fim, não pode deixar de haver algum êxito. Um pede ajuda, um outro ouve e tenta responder na mesma forma de ajuda. Essa é a fórmula para a salvação e não pode deixar de curar. Só metas divididas podem interferir com a cura perfeita. Um terapeuta totalmente sem ego poderia curar o mundo sem uma palavra, meramente por estar presente. Ninguém precisa vê-lo, ou falar com ele, ou sequer saber da sua existência. A sua simples presença é suficiente para curar o mundo. Aqui eu diria, então, ser um terapeuta perfeito é suficiente para curar o mundo. Qual foi o papel de Jesus? Ele foi o primeiro a ser um psicoterapeuta perfeito. E o que ele fez, na verdade, ele curou o mundo. O mundo já está curado. O mundo voltou. O que está acontecendo agora é que nós ainda não aceitamos, nós ainda temos limitações na nossa mente para aceitar a cura que já foi dada. Então, a cura perfeita de tudo já aconteceu. E à medida que cada fragmento de mente aceita agora essa cura como já dada, como já reconhecido de novo a unicidade, nessa medida, então, a cura vai parecer acontecer para cada um. O terapeuta ideal é um com Cristo. Por isso que a gente diz, Jesus é um com Cristo, Cristo é o Filho Santo de Deus, né? Jesus é um com Cristo, Buda é um com Cristo, todos os iluminados são um com Cristo. Mas a cura é um processo, não um fato. Por que a cura não é um fato? Porque a doença não é um fato. A doença é uma crença na separação. Então, ela não é real. Ela só veio a ter existencialismo a partir de um pensamento de crença de separação. Então, por isso que é um processo de desfazer essa crença. O terapeuta, ele não pode progredir sem o paciente. Por quê? Porque precisa dois, né? E o paciente não pode estar pronto para receber o Cristo ou não poderia estar doente. Então, a doença é a ausência de Deus na mente, é a ausência de Cristo na mente. Então, isso torna o paciente doente. De certa forma, o psicoterapeuta sem ego é uma abstração que está no fim do processo da cura.
por demais avançado para acreditar na doença e perto demais de Deus para manter os seus pés na terra. Por isso que os iluminados não ficam aqui, vamos dizer, em forma visível, em forma limitada de corpos. Eles vão para a mente, eles vão para um nível mais abstrato. Agora, esse terapeuta que está em um nível mais abstrato, que está no nível dos pensamentos, que está no nível da mente, agora ele pode ajudar através daqueles que têm necessidade de ajuda, pois assim ele executa o plano estabelecido para a salvação. Então, agora ele pode orientar em forma de pensamento dentro da mente daqueles que ainda se acham separados. Então, os iluminados, na verdade, eles estão presentes no nosso pensamento, se nós o abrirmos para eles. O psicoterapeuta vem a ser seu paciente. Então, daqueles iluminados, daqueles que já não têm mais ego, daqueles que estão em forma de pensamento. Então, os psicoterapeutas, eles são os pacientes deles, trabalhando através de outros pacientes para expressar os seus pensamentos, assim como ele os recebe da mente de Cristo. Então, o Jesus ou outros iluminados, eles recebem do Espírito Santo, da mente de Cristo, o pensamento, e eles transferem esse pensamento a nós, que ainda acreditamos em separação, através do pensamentos, e na medida que nós permitirmos. Quando nós permitirmos o total, aí também acontecerá a nossa iluminação. Nós ficaremos um com eles em conhecimentos. Nós temos ainda uns 12 minutos. Vocês fazem um sinal, se querem abrir já para a gente conversar? Ou continuamos aqui no processo da enfermidade? Tá. Então, nós concluímos o papel do psicoterapeuta, né, que ele é alguém que serve de canal ao Espírito Santo, ou aqueles psicoterapeutas curados já sem ego, que são os iluminados, que são um com o Espírito Santo. Até vou fazer uma pequena observação aqui, que Jesus é o primeiro a ter sido curado totalmente. Então, antes de Jesus, o Espírito Santo estava presente na mente de cada um, porque essa foi a vontade de Deus. Mas ele não era audível. As pessoas, ou as mentes separadas, não tinham o conhecimento que o Espírito Santo estava dentro. E quando Jesus completou o seu papel, ele fez por cada um. Então, agora ele vem a ser o intermediário. Quando eu digo Jesus, eu estou falando de todos iluminados, também Buda, a Madre Teresa, enfim, todos que a gente sabe assim de iluminados. Eles vêm a ser os intermediários do Espírito Santo na nossa mente, para quê? Para a gente ouvir com mais nitidez, vamos colocar assim, para a gente ouvir ao Espírito Santo. Porque nós precisamos treinar, então, a mente a saber ouvir, a escolher o que é a voz do Espírito Santo. Nós sozinhos, a voz do Espírito Santo é muito fraca em nós, porque nós escolhemos não ouvir. Mas com a ajuda, ela se tornou fácil de ser ouvida. Então, depois que Jesus completou a sua iluminação, ficou muito mais fácil para todas as demais pessoas ouvirem ao Espírito Santo, porque ele está junto com o Espírito Santo e ele está na consciência da mente de cada um. Então, nesse sentido, ele é o Salvador do mundo. Vamos, então, ver agora o processo de enfermidade, dentro dessa linha da psicoterapia. Como toda terapia é psicoterapia, assim também toda enfermidade é doença mental. Então, toda enfermidade, não importa se é uma dor de cabeça, se é um câncer, se é um dedo cortado,
na sua causa. Isso só aconteceu de eu vivenciar porque na mente havia a culpa, na mente estava a doença. Isso permitiu com que a sombra, que é o que aparece aqui no corpo, ocorresse. A causa, então, ainda está na mente. É um julgamento, então toda enfermidade é uma doença mental. É um julgamento feito sobre o Filho de Deus e o julgamento é uma atividade mental. Então é na mente que ocorre esse pensamento, esse julgamento de separação. O julgamento é uma decisão tomada uma e outra vez contra a criação e seu Criador. Então, contra o verdadeiro Filho de Deus, contra o Cristo e contra Deus. O que é ir contra? Acreditar na separação. É uma decisão de perceber o universo assim como tu o terias criado. É uma decisão segundo a qual a verdade pode mentir e não pode deixar de ser mentira. Nesse caso, o que pode ser a enfermidade, senão uma expressão de pesar e de culpa? E quem poderia chorar, exceto pela própria inocência? Então, a decisão pela doença, ela acontece a custas da própria inocência na mente. Inocência na mente é saber de novo que nós ainda somos como Deus nos criou. Uma vez que o Filho de Deus é visto como um ser culpado, a enfermidade vem a ser inevitável. Então, aonde entrou a culpa, a enfermidade entrou junto. Foi pedida e será recebida. É uma forma de oração e toda oração foi atendida. Então, todos aqueles que pedem uma enfermidade agora condenaram a si mesmos a buscar remédios que não podem ajudar porque sua fé foi colocada na enfermidade e não na salvação. Aqui, então, a pessoa poderia dizer, mas não, eu não concordo, eu não pedi pela enfermidade, isso foi me autoimposto. Então, eu quero lembrar de novo que o curso aqui está tratando do que acontece na nossa mente, não na nossa consciência aqui de ser separado. Eu sempre friso a cada vez, a nossa consciência não está na mente, a mente está fora do corpo e do espaço e do tempo, a nossa mente. E é lá que está a causa, é lá que está a enfermidade, é lá que está o julgamento. O que nós estamos vivenciando aqui na consciência, dentro de um corpo, é uma projeção da mente. Já é um efeito, é uma sombra. Não há nada que uma mudança na mente não possa realizar, pois todas as coisas externas são apenas sombras de uma decisão já tomada. Venha só reforçar o que eu já falei. Então, toda mudança, para ser real, ela tem que acontecer na mente, na causa e não na sombra. Muda a decisão e, assim, como seria possível que a sua sombra ficasse sem ser mudada? Então, se eu curar a mente, como que o corpo não estaria, como que aqui no mundo físico a cura não acompanharia? Então, a cura deve acontecer na mente. A enfermidade só pode ser a sombra da culpa, grotesca e feia, que já é uma mímica da deformidade. Já que é uma mímica da deformidade. Se uma deformidade é vista como algo real, como poderia ser uma sombra, a sua sombra ser não deformada? Então, se na minha mente eu tenho uma ideia deformada de Deus, que eu me separei dele, como que aqui na minha projeção eu também não vou projetar a deformação? E a deformação aqui é uma forma de doença. A descida ao inferno acontece passo a passo em um curso inevitável, uma vez que a decisão de que a culpa é real foi tomada. Então, ao acreditar naquela crença de separação, o resto tudo aconteceu automaticamente. É uma sucessão de equívocos.
A doença, a morte e a miséria agora assombram a terra em ondas incessantes, algumas vezes juntas e algumas vezes em inflexível sucessão. Contudo, todas essas coisas, por mais real que pareçam, são apenas ilusões. Quem poderia depositar nela sua fé, uma vez que isso é compreendido? E quem poderia não depositar a sua fé em todas elas até que compreenda isso? Aqui eu colocaria até a pandemia atual que a gente está vivendo, que parece tão real. Tanto se fala de mortes, mas em nenhum momento eu pude assim, assistir alguém dizer, não, mas isso aqui é uma sombra. É a mente que está muito doente. É só uma onda, como ele diz, inflexível de sucessão de doenças da mente. É só outra forma da mesma coisa. Então, a cura é terapia ou correção. E nós já dissemos e vamos repetir que toda terapia é psicoterapia. Curar o doente é apenas trazer a ele a consciência disso. Então, curar o doente é trazer a consciência dele de que a causa da doença está na causa da mente que está acreditando equivocadamente que ela está separada de Deus. A palavra cura passou a ter má reputação entre os terapeutas mais respeitáveis do mundo e com razão. Nenhum deles pode curar e nenhum deles compreende a cura. Na pior das hipóteses, eles apenas fazem com que o corpo seja real em suas próprias mentes. E tendo feito isso, buscam uma mágica com a qual curar as enfermidades com as quais as suas mentes adotaram. Eu colocaria aqui toda a medicina tradicional nessa mágica. É uma forma de tornar o corpo real e dizer que ele tem que ser curado. Como tal processo poderia curar? É ridículo do início ao fim. Contudo, tendo iniciado o processo, ele não pode deixar de terminar assim. É como se Deus fosse o diabo e precisasse ser encontrado no mal. Como poderia o amor estar presente? E como poderia uma doença curar? Não são ambas uma única pergunta? Então, procurar curar o corpo é apenas reforçar a ideia de que eu não sou uma mente, de que eu sou um corpo. Isso está escondido por detrás. Por isso que a medicina, por mais avançada que seja, ela jamais vai curar a ideia de morte. A ideia de morte só é curada numa mente curada que sabe que ela é eterna, que ela não é limitada por um corpo. Então, na melhor das hipóteses, e a expressão é talvez questionável aqui, os curadores do mundo podem reconhecer a mente como a fonte da enfermidade. Mas o erro está em acreditarem que eles podem curar a si mesma. Isso tem algum mérito num mundo em que graduações de erro é um conceito significativo. Contudo, as suas curas têm que continuar sendo temporárias ou uma outra enfermidade tem que surgir em seu lugar, pois a morte não foi vencida até que o significado do amor seja compreendido. E quem pode compreender isso sem o Verbo de Deus, dado por ele ao Espírito Santo como sua dádiva a ti? Então, aqui a gente viu, eu vou fazer está fazendo agora o horário, 8 horas, eu vou dar a pausa aqui, então no tópico 5, semana que vem a gente continua aqui no 6. Então, relembrando aqui no 4 e no 5, então a própria palavra cura, ela não tem tido um entendimento
do que realmente é a cura. A cura que o mundo fala aqui é curar um corpo, é pegar um corpo que está doente, que está acamado, que está com alguma deficiência e fazê-lo saudável. E o curso, quando ele fala de cura, não é a esse tipo de cura que ele está falando. Ele está falando da cura da mente. Isso aqui, que é a cura do corpo, ele chama de efeito natural da cura da mente. Então, jamais a meta do curso é curar o corpo. Mas ele reconhece que o corpo é curado quando a mente é curada. Então, isso é o que precisa ser entendido. Então, a medicina tradicional não é nenhum equívoco usar ela enquanto nós tiver medo de usar a mente. Mas o equívoco é usar ela achando que ela traz alguma cura real. Ela apenas traz uma aparência de cura, porque o corpo ainda precisa morrer dentro dela. Então, por isso que a terapia ensinada aqui, por isso que ele diz que nenhuma terapia, se não for dada ao Espírito Santo, ela não tem como alcançar essa cura, porque esse conhecimento é uma dádiva do Espírito Santo. O ego não tem como nos oferecer isso. E nem é seu propósito, porque isso acaba com a crença nele. Isso faz com que o ego deixe de existir. Vocês querem abrir, então, os microfones? Alguém quer colocar alguma situação? Se não, então eu agradeço a Jesus, ao Espírito Santo e a vocês por essa hora. Vou desligar aqui, então. Uma boa noite, pessoal. Tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Foi um prazer.